Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tinha falado que eu queria gravar vídeos dando dicas pra quem quer morar legalmente na França, e nesse vídeo eu vou falar sobre o visto de au pair, que é o mesmo visto que eu vim lá em 2012, quando eu decidi me mudar pra França. Eu vou explicar tudo, desde o início até o final, até a sua chegada aqui na França, e eu quero com esse vídeo de alguma forma te influenciar, você que assiste meu vídeo e que tem um sonho de morar fora, assim como eu tinha, e que você também não tem condições financeiras de pagar um intercâmbio caro, assim como eu também não tinha. Au pair é um intercâmbio cultural para jovens de 18 a 30 anos que desejam morar legalmente na Europa. Esse intercâmbio existe em outros países, mas eu vou falar só da França, que é o país que eu tenho conhecimento, até porque eu vim pra cá em 2012 para fazer esse intercâmbio. Esse intercâmbio é basicamente um trabalho de babá. E como funciona aqui na França? Uma família francesa que tem filhos recebe um estrangeiro, que pode ser homem ou mulher, para morar com eles e para ajudar a cuidar das crianças depois do período da escola. Essa pessoa vai buscar as crianças na escola, vai fazer os deveres da escola com elas e vai ficar até os pais chegarem. Em alguns casos, o au pair precisa cozinhar, fazer o jantar enquanto os pais não chegam depois do trabalho. Tiveram algumas mudanças desde 2012 e na minha época o au pair trabalhava 30 horas por semana e o salário mínimo era de 70 euros por semana, ou 270 euros por mês. E com a nova mudança, o au pair hoje ganha no mínimo 320 euros por semana. E aí tem famílias que pagam mais. Tem famílias que pagam 400 euros. Depende muito da família e também do que o au pair combinou com eles antes de chegar aqui na França. E a carga horária também mudou. Na minha época eu trabalhava 30 horas e agora o au pair trabalha 25 horas por semana. O estudante pode vir para cá com um visto de 9 meses, um visto de 10 meses, até um visto de 1 ano. E esse visto é renovável por mais 1 ano se o estudante, o estrangeiro no caso, quiser continuar sendo au pair. Então no total ele pode ser au pair por 2 anos. Bom, agora que você já sabe o que é o intercâmbio au pair, eu vou explicar para vocês como fazer o processo do início até chegar aqui na França. A primeira coisa que você tem que fazer é estudar francês. É muito difícil chegar aqui na França sem falar nada, e eu falo isso por experiência própria. Quando eu vim pra cá, eu tinha feito um curso de francês básico, eu conhecia algumas frases, mas eu não falava francês, e aí foi muito difícil pra mim. A família que eu morava era maravilhosa, mas eu não conseguia me comunicar com eles. E isso tornou a convivência um pouco difícil, pra mim e pra eles. Mas se eu puder te dar um conselho, estude francês. Venha pra cá com um nível um pouco mais alto do que o básico. O nível intermediário, por exemplo. Mas tem famílias que aceitam, sim, estrangeiros que não falam francês direito. Tem algumas famílias que preferem estudantes que falem inglês, ou até mesmo espanhol. Ou tem famílias também que querem alguém que ensine português para as crianças. Então isso depende muito da família, do perfil da família que você encontrar. Agora eu vou falar sobre as etapas para ser au pair até quando você chegar aqui na França. O primeiro passo é você fazer seu perfil em um site que se chama aupairworld.com. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação. Esse site é conhecido mundialmente, então existem famílias do mundo todo, assim como existem estudantes estrangeiros do mundo todo. Você vai fazer seu perfil, vai falar sobre você, vai falar sobre a sua experiência com crianças, e é importante você falar que já trabalhou com crianças, talvez tenha crianças na família, que você ajuda alguém da família a cuidar do primo, do irmão menor, porque o intercâmbio au pair é um intercâmbio para ser babá, então é muito importante que você tenha conhecimento nos cuidados com crianças. E quando você criar seu perfil no site, é hora de mandar mensagem para as famílias que estão cadastradas no site. Você vai ler o perfil de cada família, vai ver se é o perfil que você tem interesse, porque tem famílias com 4 crianças, tem famílias com 3 crianças, então é muito importante você saber o tipo de família que você quer trabalhar. Como por exemplo, você quer cuidar de crianças menores de 3 anos? Você quer cuidar de adolescentes, por exemplo, crianças a partir de 12 anos? É muito importante você saber a sua capacidade para cuidar de crianças, até quantas crianças você consegue cuidar. Porque, gente, cá entre nós, criança dá muito trabalho. Eu não tenho filhos, mas eu tenho a experiência de ter cuidado de criança durante muito tempo aqui na França. Quando você conversar com as famílias que você encontrar no site Au Pair World, é muito importante você perguntar tudo que foi importante pra você. Não fique com vergonha de fazer perguntas que talvez a família vá achar estranho, porque pra você é muito importante. Você vai morar 1 ano com uma família francesa e você precisa saber tudo. Então, por exemplo, você vai perguntar sobre o salário, sobre a sua carga horária por semana,
se você precisa trabalhar nos finais de semana, porque imagina só, você trabalha a semana toda e no final de semana você ter que trabalhar. Você vai acabar ficando sem vida social. Então é muito importante você perguntar tudo, deixar tudo muito claro com a família para quando você chegar aqui não ter problemas. Eu conheço alguns casos de pessoas que vieram pra cá e que as coisas não estavam realmente combinadas e aí no final tiveram problemas. Algumas meninas trocaram de família e é muito estressante. Imagina só você chegar em outro país e se deparar com uma família que não é exatamente aquilo que você imaginava e aí ter que trocar de família, ter que morar em outro lugar, ter que mudar de cidade. Por isso que é muito importante você perguntar tudo que foi importante pra você, mesmo que você pense que a família vai achar bobo o tipo de pergunta que você vai fazer. Mas se for importante pra você, faça. Aqui na França, as crianças têm férias a cada 1 mês e meio de aula. Então é importante você perguntar pra família se você vai trabalhar nas férias. Então a cada 1 mês e meio de aula, as crianças têm 2 semanas de férias. E nesse caso, se você trabalhar pra família, você vai trabalhar 2 semanas de 8 horas da manhã até a hora que os pais chegarem do trabalho. Então assim, é muito trabalho. Então isso é bom ficar claro com a família, se você vai precisar trabalhar o dia todo nas férias. Se você trabalhar, eles vão te pagar a mais por isso, mas tem algumas famílias que negociam com a au pair que ele trabalhe ou ela trabalhe a semana toda, uma semana só no caso, full time, o dia todo, e na semana seguinte a família dá férias pra essa pessoa. Eu acho muito importante você fazer Skype com a família. É bom você ver quem eles são, né, ver pela câmera e ver também se existe uma boa conexão com eles. Eu fiz Skype com a minha família quando eu vim pra cá, então mesmo não sabendo falar francês, eu fiz Skype com eles porque eu queria ver se eram eles mesmo de fato, e o Skype foi horrível, mas eu tive a segurança de saber que eles realmente existiam e eu conheci as crianças pela câmera, então foi muito bom pra mim. O processo pra ser au pair pode demorar um pouco. Eu acho que demora no mínimo uns 3 meses. Assim que você encontrar a sua família, é hora de fazer a parte burocrática. E aí a família vai fazer um contrato com você, eles vão preencher todos os dados deles e os seus dados. Nesse contrato vai estar escrito o seu salário, a sua carga horária, quais são as tarefas que você tem que fazer em casa. Em alguns casos, as famílias pedem pro au pair cuidar das roupas das crianças, por exemplo, colocar na máquina pra lavar, colocar pra secar, dobrar, passar, enfim, isso vai ser combinado com a família, o que você tem que fazer em casa. E assim que vocês estiverem de acordo, a família vai assinar o contrato. Eles vão te enviar pelos correios, porque para você dar entrada no seu visto no Brasil, você precisa do contrato original. E aí quando você receber o contrato, você vai assinar e você vai marcar a sua entrevista no consulado. Na minha época era muito mais difícil porque existia o processo Campus France, que é um órgão francês que faz a ligação entre o Brasil e a França em termos burocráticos. Hoje em dia essa etapa não existe mais para quem quer ser au pair. E aí tudo ficou mais fácil. Então quando você receber o contrato, você vai entrar no site do consulado e vai imprimir o formulário pra você preencher e levar no dia da sua entrevista. Vai ter que marcar a sua entrevista e no consulado tem a lista dos documentos obrigatórios para você dar entrada no seu visto de estudante. Existem 3 consulados da França no Brasil. Um em São Paulo, um no Rio de Janeiro e o outro em Brasília. Só esses 3 consulados podem emitir visto. Os 3 consulados atendem regiões diferentes do Brasil. Então, por exemplo, eu que morava no Nordeste fui para o consulado de Brasília. Então o consulado vai depender da cidade onde você mora aí no Brasil. A lista que eles colocaram na internet, eu tentei ver a lista do consulado de Brasília e eu não encontrei. E aí eu entrei no consulado de São Paulo e imprimi a lista de documentos que está aqui. E aí eu vou ler pra vocês o que eles pedem, mas é importante vocês entrarem no site. Eu não vou citar todos os documentos que tem na lista, porque pode variar de um consulado para outro. Mas o que eu achei interessante nessa lista, que é diferente da minha época, é que agora eles pedem um atestado de nível de francês, que na minha época eles não pediam. Eu pesquisei na internet e algumas meninas falaram que eles pedem um nível no mínimo A1, que é o nível mais básico do francês, e tem consulado que aceita um teste feito na internet, como por exemplo no site Buzu, eu acho que é isso o nome do site, mas tem consulado que só aceita o teste feito na Aliança Francesa. E aí você pode fazer o teste online no site da Aliança Francesa, e eu acho que tem que fazer o teste também presencial. Eles pedem também uma carta de motivação explicando por que você quer ir pra França. Isso já tinha na minha época.
Na minha época eu fiz em português. Eu não sei se eles pedem em francês ou se eles ainda não aceitam em português. Mas eu acho importante você mandar e-mail pro consulado e tirar todas as suas dúvidas antes de ir pra sua entrevista. O consulado também vai te pedir uma cópia do seu diploma, do seu último diploma adquirido. Mas aqui eles não falam se eles aceitam nível médio como diploma ou se eles querem universidade, então é importante vocês se informarem com o consulado. E aí tem uma coisa que mudou, é que agora eles pedem um seguro viagem. Você vai precisar fazer o seguro viagem que cubra todo o seu período na França. Na minha época eu não precisei fazer. Quando a gente chega na França, a família declara o au pair no serviço de saúde francês e a gente recebe uma carta como se fosse uma carta do SUS para poder usar o serviço. Agora eles mudaram esse processo. O au pair tem que fazer esse seguro saúde para todo o período que ele vai ficar na França. E aí você tem que levar esse comprovante no dia da sua entrevista no consulado. E sobre o curso de francês? Na minha época, quando eu vim pra França, eu fui obrigada a fazer uma inscrição em curso de francês com data de início e de fim. Eu tinha que fazer 10 horas de aulas no mínimo por semana. Mas agora, com as novas regras, isso não está muito bem claro. Aqui, por exemplo, no formulário que eu imprimi na internet, tá falando que em caso de estudos da língua francesa. Não está falando que é obrigatório se inscrever em um curso de francês. E aí, mais uma vez, eu vou falar pra você, manda e-mail pro consulado e tira todas as suas dúvidas antes de você ir pra entrevista. Eu deixo aqui uma dica importante também, é sobre marcar a data de entrevista no consulado assim que você fechar com a sua família. E aí você pode ficar acompanhando, se o documento for demorar muito, você pode mudar a data da entrevista no consulado. O importante é que você consiga marcar essa data com antecedência para você poder se organizar com calma. Você tem que pagar a taxa do visto, que custa 99 euros. E aí você vai fazer a conversão no dia da sua entrevista para você levar o dinheiro em reais. Bom, e é isso. No dia da entrevista eles vão ficar com o seu passaporte. Eu acho que eles têm 15 dias úteis pra emitir o visto e eles vão colar no passaporte. Na minha época, eles ficaram com o meu passaporte e enviaram pro consulado de Recife e eu fui buscar lá. Bom, gente, essa é a parte burocrática no Brasil, mas não pense que acabou. Quando você chegar na França, ainda tem uma última etapa para validação do visto. E aí, quando você chega na França, você tem 3 meses para validar o visto que você recebeu no Brasil. E é isso, depois que você validar seu visto aqui na França, você pode ficar até o final do seu visto. Né, gente? Não é nada simples, né? Mas é o intercâmbio mais barato que existe, que eu conheço. É o intercâmbio que você vai vir pra cá com visto de estudante. Você pode ficar até 1 ano e mais 1 ano se você quiser renovar. Bom, é isso. Espero ter ajudado. Se você ficou com dúvidas, deixa um comentário aqui embaixo ou então me manda mensagem no Instagram. Vou deixar o nome aqui embaixo. Bom, espero que vocês gostem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!